No vídeo de hoje, vou falar sobre a temperatura de funcionamento do 306. Hoje já me perguntaram sobre a real temperatura do 306 e hoje iremos analisar alguns pontos e especificações técnicas para saber se realmente o 306 está fervendo ou não. Para ordenar o sistema de arrefecimento, a gente precisa checar alguns pontos. O primeiro ponto que a gente tem que checar é o nível do fluido. Pode parecer besta, mas como o reservatório ele não tem marcação de mínimo e máximo, às vezes a pessoa não sabe em que ponto deixar. E se a gente deixar um nível muito baixo é ruim para o motor e um nível muito alto também é péssimo. Eu vou explicar isso no próximo corte, junto ao manual, porque no manual tem a ilustração, vocês vão conseguir ver corretamente onde que é o nível mínimo e o máximo, que no 306 é um pouco difícil. Se você for ver, ele pede aí, tem a foto do radiador e a gente tem um mínimo e um máximo, tá? O mínimo lá embaixo do radiador e o máximo um pouco antes de chegar na dobra ali, né? Na real, vamos considerar a dobrinha lá do radiador antes da tampa. Então você tem que certificar de que seu carro esteja nessa condição para a gente conseguir examinar a temperatura. Aí tá uma parte do manual que diz a parte de lubrificantes e fluidos que você tem que aplicar no seu 306. No caso aqui, o que interessa momentâneo pra gente é o arrefecimento, né? A cooling system. Etinoglicol é uma base de anti-etinoglicol. Aqui é anticongelante, a base de etinoglicol. Também você saber a quantidade que vai para você poder providenciar isso aí, tá? Na capacidade do sistema aproximado, a gente vai ter 1.1 e 1.4, que não veio para o Brasil, tá? Os 1.6, que é aqueles modelos mais antigos, que é o XS, se não me engano, tá? E 1.8 e o 2.0. Aí ele dá, em média ali, ó, 1.4, 6.5, 1.6, 7.0 e 1.8 e 2.0, 7.5 litros, tá? Isso aí é a capacidade aproximada do sistema. Também a proporção do fluido. Tem fluidos que são prontos para uso e tem fluidos que são concentrados. Geralmente, particularmente, eu uso 50-50, ou seja, para 1 litro de fluido, 1 litro de água desmineralizada, tá? Tem que ser água pura, não pode ser água de torneira, porque tem minério e tem cloro que agride o fluido, fechou? E aqui eles até falam, ó, 28% de anticongelante. Ele vai ter uma proteção até menos 15 graus. E 50-50 você vai ter uma proteção até menos 30 graus. O que no Brasil eu acho que é bem, pelo menos na minha região, um pouco difícil de bater menos 30 graus. Então eu utilizo 50-50. O segundo ponto é o módulo dos eletroventiladores, os relés delta e os sensores de temperatura. O vídeo desse assunto no canal, o link estará na descrição. Para não ficar um vídeo tão longo, eu peço que você acesse. Mas basicamente para você fazer um teste relativo se o sistema está parcialmente operante, basta você retirar o conector com a chave ligada do segundo plug do sensor de temperatura. Ao retirar, ele vai disparar os dois eletroventiladores na velocidade máxima. Isso indica que uma parte do sistema está funcionando corretamente. O ponto é a válvula termostática e a sangria do sistema. A válvula termostática eu vou explicar lá no manual, porque fica mais fácil mostrar as especificações técnicas. A válvula termostática a gente tem as seguintes especificações, que é os começos de abertura. Toda válvula ela tem um começo de abertura. Em carros de caixa manual, o começo de abertura é 89 graus Celsius. Em carros com transmissão automática é 83 graus Celsius. Ela começa a abrir com essa temperatura e ela vai estar completamente aberta, como a gente pode observar aí, 99 graus. O Manual Rennes ele não fala uma temperatura ideal de funcionamento. Ele não fala 95, 100, fora isso está errado. Não, ele não fala. Mas ele deixa aqui mais ou menos uma base para você seguir. Ela vai começar a abrir com 89, vai permitir o fluxo do fluido para o radiador e vai estar completamente aberta em 99. Então a gente vai ter que testar lá no carro se ela está dentro disso aqui. Claro, deve ter uma tolerância, vamos calcular aí 5-10% de tolerância. A sangria do sistema já possui vídeo no canal, porque teve o problema lá de ter estourada a correia dentada, então eu vou deixar na descrição para não ficar um vídeo muito longo. O quarto ponto é a tampa do radiador. Parece que não dá defeito, mas o meu já inclusive perdeu a junta do cabeçote por causa dessa tampa. Geralmente ela resseca a guarnição
e você precisa substituir. Eu recomendo você colocar uma nova e de preferência original, porque às vezes você pega uma paralela, ora dá vedação, ora não, e na maioria das vezes você acha que vedou, não percebe, ele não vaza fluido facilmente, ele não marca tão fácil o chão, ele cai em alguns lugares antes de cair diretamente no chão e ele joga toda a água para fora. Então eu recomendo que você coloque uma tampa nova e original. O radiador, ela suporta até 1,4 bar de pressão. O sistema em si trabalha até no máximo, tá? Pico máximo de pressão, 1,4 bar. E o último ponto é a altura do cabeçote. Por exemplo, é a terceira vez que faz o cabeçote. A primeira logo que a gente pegou o carro, o antigo dono tinha feito. Depois ele acabou sobreaquecendo por causa da tampa do radiador. E por último agora, infelizmente, por causa da quebra da correia dentada. Então, ele já passou por 3 retíficas de cabeçote. Quando faz a retífica do cabeçote, passa-se na plana e esse procedimento acaba retirando material da face do cabeçote e com isso a gente acaba perdendo a altura, né? O cabeçote ele fica mais baixo. Com isso, a gente tem uma taxa de compressão maior porque a câmara de combustão ela ficou menor porque a gente acabou retirando material para tirar o empeno do cabeçote. A compressão do 306, pelo menos na versão 1.816, o motor XU7JP4, no manual Haynes ele informa que é de 10,4 para 1 no motor a gasolina. A altura do cabeçote segundo o manual Haynes, ela se dá um cabeçote novo ou standard de 157,7 milímetros. E a altura máxima permitida, né? Você pode trabalhar, fazer retíficas e planar esse cabeçote até 157,4, que é a medida máxima informada no manual Haynes. Abaixou disso, né? Passou disso, o cabeçote está condenado. Acredito que o meu cabeçote esteja abaixo, porque ele já foi feito retífica 3 vezes. E da segunda vez que ele acabou fervendo, que deu todo um transtorno, mangueira de radiador, enfim. Quando ele foi planar, ele acabou tirando 0,30 do cabeçote. Então, já tirou bastante material. E eu dei mais uma retífica depois disso, né? A primeira retífica foi do original para a medida antes de ferver. Ele acabou fervendo algumas vezes, né? Não foi uma vez só. E foi retirado 0,30 de material. E agora precisei retirar de novo e acabei esquecendo quanto o rapaz tirou. Mas eu acho que foi em torno de 10, 0,10. Enfim, para mim esse cabeçote já está baixo. Eu não lembro a medida, mas eu já considero ele como um cabeçote baixo. Um cabeçote baixo, a gente tem um pequeno problema que a gente aumentou a taxa de compressão. Isso, ao longo do prazo, a gente pode acabar tendo uma quebra da parte inferior do motor, né? De pistão e virabrequim. E a gente tem também o aumento da temperatura de trabalho. O motor ele vai trabalhar mais quente porque a gente modificou a altura do cabeçote, a gente modificou a taxa de compressão. Principalmente agora que eu arrumei o escapamento tá barulhento, ele tá divertido, a gente acelera mais, né? O motor trabalha mais forçado do que tá. Primeiro que o cabeçote tá baixo, o cabeçote, no meu modo de ver, tá na última medida já, não tem mais nada. Eu até brinco que quando ele estourar, a parte de baixo não vai sobrar nada, eu vou parar para catar os pedaços e depois remontar. E agora o escapamento, eu sempre tô forçando o carro. É errado, mas a gente não se aguenta, né? O carro tá aí para isso. A gente usa com moderação. E agora que você já viu os pontos que você precisa verificar, a gente vai apurar com o aparelho de injeção, conhecido como um raster ou aparelho de diagnóstico. A gente confirmou lá no manual Haynes a temperatura de funcionamento da válvula termostática. A gente vai passar o aparelho e vai identificar qual temperatura ele está armando e qual temperatura ele está trabalhando em marcha lenta. O que eu vou aferir? Como ele utiliza um sistema mais antigo, ele não tem um protocolo de comunicação, uma rede CAN, uma rede de multiplexagem, que é o que a gente conhece atualmente. Eles deram outra solução na época que, para o meu gosto pessoal, é legal, é bacana. Porém, a gente tem que confirmar a plausibilidade desses sinais. Todo 306 1.816 ele possui 3 sensores de temperatura.
estando montado ali na carcaça da válvula termostática ou no termostato. O primeiro sensor é responsável por informar a temperatura no painel e ele é um sensor do tipo NTC, ou seja, coeficiente negativo de temperatura. Quanto mais quente ele está, menor a resistência elétrica, porque todos os sensores de temperatura trabalham com padrões de resistência. Conforme varia a temperatura do líquido, ou ele aumenta a resistência ou ele diminui. O segundo sensor é o que controla, o que informa a unidade de controle dos eletroventiladores, para ele partir o eletroventilador em determinada temperatura ou quando você aciona o ar-condicionado. E esse sensor é do tipo PTC, ou seja, é o coeficiente positivo. Quanto mais temperatura ele tem, maior a resistência elétrica. É diferente ao oposto do NTC. E por fim, a gente tem um terceiro e último sensor, que é o da injeção. É esse o que a central vai ler e vai determinar todos os padrões de injeções. Esses sensores são muito importantes para o funcionamento do motor, do eletroventilador e da injeção. E como são 3 sensores diferentes, a gente precisa não só confiar em um, né? A gente precisa confirmar o que a injeção está lendo, porque é o mais importante. Com o aparelho diagnóstico vai ler o que está na central e o que vai estar marcando no painel. O único que a gente não vai conseguir ver, porque a gente não tem acesso, é o do controle do eletroventilador. Que a gente já confirmou tudo, água está no nível, fluido está no nível, tem óleo, correia tudo certinho, porque, né, até porque estourou a correia dentada por causa da correia de acessórios, então toda vez eu vejo se não tem algo de errado, se ela não pulou. E agora a gente vai lá na oficina de um colega meu, porque eu não tenho aparelho diagnóstico ainda, e a gente vai monitorar as temperaturas de trabalho. Galera, tá aí, eu tô utilizando o Raven Scanner 3 de um colega, tá, do Alexandre. Tá ali o conector, o carro tá ligado, ó. Tá aproximadamente ali, ó, 70 graus. Agora a gente vai ver na tela do aparelho. Eu consegui um tablet pra gente mostrar, eu vou ficar lá dentro monitorando. Bom, tá aí a tela do aparelho. Vamos em testar, vamos escolher o carro. Aqui tem a seleção de sistemas recentes. Agora a gente vai na montadora. Vamos escolher Peugeot, tá? Continua. 306. Aqui tem os códigos, tá? Ele é 99, código X. Esse código aqui é do vidro, tá? E a numeração do vidro vai por causa do ano. 1.8, 16 válvulas. Continua. Ele vai falar o cabo e onde que tá no carro. A gente inicia o teste. Inicia a comunicação com a central. Nesse momento a chave tem que estar ligada lá dentro. Ligou, comunicou, ó, direto ele já dá a falha, que a gente já vai ver que é o motor de passo. Sempre vai estar presente porque está desconectado. Agora a gente vai em leituras. Avanço de ignição, posição de borboleta, temperatura do líquido de arrefecimento. Aqui está em 101 graus, tá? Agora a gente vai dar uma olhada lá no motor, lá no painel. Desligado, ó. Tá em 90. Então a gente já tem um erro aí, né? Porque, ó, aí tá em 90 e lá tá em 100. Eu vou dar uma partida. E vai demorar um pouco pra pegar. Aí, beleza, 90 graus. Eu vou notar quando ele for armar o eletroventilador, ó. Olha lá, ele caiu a temperatura. Agora a gente vai ver no aparelho o que ele tá registrando. Olhando aí no aparelho, ó, a temperatura do líquido, 95, 93. Lá tava 100, lá tava 90. Tem uma tolerância aí, 5, 10%, né? Mas eu vou analisar melhor, vou ficar lá no carro, vou olhar o painel e vou ver o horário que ele vai armar o eletroventilador. Armou o eletroventilador, ó. Eletroventilador armado. Temperatura no ponteiro, ó. No primeiro risquinho vai no 0 ali, ó. E olha no painel, no líquido ali, ó, no scanner, 105 graus. Então ele tá armando com 105 graus. No painel ali não tá mostrando corretamente. Olha lá, 103, tá caindo. O eletroventilador ainda continua ligado. 103 graus. Ó, eletroventilador ligado aí. Eu vou dar um corte na edição para não ficar gigante. Na hora que ela terminar de desligar, eu vou mostrar no painel e no scanner. Desligou o eletroventilador. Temperatura no scanner 99 graus. Temperatura no painel 90 graus. Então o painel está falando, dando uma notícia errada.
porque o carro tá com 99, ele tá com 90. Então, né, aí ele já tá enganando. Tá bom que tem uma tolerância. Agora eu vou esperar ele aquecer novamente. Ele vai armar com 105 e vai desarmar com 100. É só 5 graus ali, vai desarmar com 99, né? E isso com o carro parado em trânsito, né? Quando exige de carga. Quando tá andando, normalmente ele fica no em 90 ali, ele não sobe muito mais do que isso, tá? Acabou de armar o eletro, armou com 103 graus. Agora ele sobe aí, ó. Tá, 103 graus ele arma, sobe até 105 e depois desce até 99. Ó, 101 graus, ainda não armou. Partiu com 103, agora ele vai subir até 105, que é o tempo que demora um pouco para a unidade lá, ó, 105 graus, para a unidade conseguir virar todos os eletros, né? Agora se a gente for ver no painel do carro, ele tá lá, ó. Vocês conseguem ver, ó, um risquinho antes do... um risquinho depois do 90. E é isso, ele fica nessa fase todo o tempo. Ele não abaixa e não faz mais nada. Depois de um tempo examinando, tá? A gente acabou chegando nesses valores que o máximo que ele dá, isso é a versão sem o ar-condicionado, porque o ar-condicionado está isolado, ele vai chegar até 105 graus máximo, vai armar o eletroventilador na primeira velocidade e vai cair para 99. Ali tá dando 95 porque durante alguns testes eu acabei tirando o plug do eletroventilador para baixar a temperatura. Então o range de trabalho do meu 306 é de 105 graus a 99. Então é 99, 105, 99, 105. O que já por si só já contraria alguns outros manuais, porque tem manual que considera de 90 a 100, tem manual que considera de 97 a 107 com ar condicionado. Então não tenho muito o que fazer. Eu particularmente não gosto dessa temperatura que ele está alcançando. Depois de vários testes, a temperatura de funcionamento do meu carro, do meu 306, que já passou por 3 retíficas de cabeçote, ela arma o eletroventilador com 105 graus e desarma com 99. E eu tô achando esses valores muito alto. Então eu vou fazer uma modificação, eu vou intervir nesse sistema. Bom, a modificação vai ficar para um outro vídeo, porque esse vídeo vai ficar enorme com a modificação. E eu quero dar mais detalhes também. Agradecer ao meu amigo Alexandre Borges, que disponibilizou o scanner Raven 3 com o tablet para me auxiliar na gravação do vídeo. Então, valeu, Alexandre, com você esse vídeo foi possível. Então o vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se ficou alguma coisa aí, se você quiser fazer algum comentário, deixa aí nos comentários. Assim que tiver um tempo eu vou ler. O vídeo ele ficou relativamente grande, mas não tem como comprimir mais a informação. Tem bastante informação técnica sobre a temperatura do 306 nesse vídeo, então não achei legal fazer tantos cortes. Bom, então é isso. Me segue lá no Instagram, @PabloEnd. Valeu e falou!